Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final, porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora pra pregação. Roda a vinheta. Vamos ouvir então a pregação do Evangelho. Eu queria convidar os irmãos, vamos fazer a leitura de dois textos importantes da Palavra de Deus. O primeiro deles está nos Evangelhos, Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas capítulo 13. Vamos ler do versículo 10 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Agora vamos ao texto principal, que é o texto de Isaías 58. Vamos lá para o Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 58. Vamos ler do versículo 9 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e o chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Muito bem, meus irmãos. Ainda vou fazer a leitura do Dia do Senhor 38. Nós demos semana passada, mas eu quero ler ainda. Só tem uma pergunta, a pergunta 103, que diz bem assim. Ouçam com atenção. O que Deus exige no 4º mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos. E que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados.
E segundo, essa vai ser a ênfase de nossa pregação de hoje, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras e deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, recentemente tivemos estudos sobre o dia do Senhor. No último domingo ouvimos, por exemplo, acerca da importância do próprio dia de domingo para nós cristãos. E que, como cristãos, filhos de Abraão, na nova aliança, guardamos o domingo no lugar do sábado. Porque a partir da ressurreição de Cristo, o quarto mandamento para nós passou a ser observado no dia de domingo, no dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E podemos lembrar também, na última pregação, não é, que o Senhor nos trouxe muitas recordações, porque muitas coisas aconteceram no dia da ressurreição, e não só no dia da ressurreição, mas também no outro domingo, o Senhor, mais uma vez, se reuniu com os seus discípulos, e vários acontecimentos redentivos realmente marcaram esse dia na história da igreja. Por exemplo, o Espírito Santo foi derramado no primeiro dia da semana, e também o próprio apóstolo João recebeu a revelação de Apocalipse no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Tudo isso então nos mostra, meus irmãos, que há realmente uma compreensão forte para o primeiro dia da semana como o dia do Senhor para nós. Hoje o nosso foco então não será informar o que aconteceu naquele dia da ressurreição, nem como a tradição apostólica se perpetuou até hoje, mas o nosso foco será entender como esse dia é necessário para nós. Como nós precisamos desse santo repouso para a nossa vida. E como Deus nos ordenou, então, realmente guardarmos o dia do Senhor. Eu quero resumir, então, o sermão dessa manhã no seguinte tema: a grande necessidade de guardarmos o dia do Senhor. Em primeiro lugar, devemos entender, irmãos, que o dia do Senhor deve ser, essa é a ênfase, verdadeiramente guardado. Isso é muito importante. O texto de Isaías 58 que lemos começa com uma denúncia de infidelidade do povo de Deus. Só observar o verso 1 de Isaías 58, quando o Senhor diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58 então começa justamente com Deus exortando a Israel por causa de seu pecado, exortando a Israel por causa de sua hipocrisia. Deus, no contexto que nós temos aqui, anuncia, por exemplo, no capítulo 55, que ele oferece a graça a todos. Isso se aplica aos gentios também. Isso refere-se às promessas feitas a Abraão, por exemplo, de que, na verdade, nele, isto é, na fé que Deus deu a Abraão para a justificação, todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, Deus tem eleitos espalhados pelo mundo inteiro. E ele abençoaria, então, os gentios. Isso é muito claro. Observamos, por exemplo, se os irmãos depois se interessarem em ler, e eu espero que sim, Isaías 55, Isaías 56, vão notar, muito ensino que já lemos nos evangelhos. Por exemplo, vamos lembrar do chamado de Cristo para todos, em Mateus 11, quando o Senhor fala: vinde a mim. Também lembraremos, que o próprio apóstolo Paulo cita esse texto de Isaías 55, 54, 56 especificamente, justamente para falar sobre o fato de que Deus chamaria de nação ou de povo aqueles que não eram povo do Senhor, se referindo à salvação dos gentios. E o Senhor faz isso de maneira muito clara para mostrar uma contraposição entre o seu povo que estava sendo infiel, mas como ele faria com que gentios fossem fiéis a ele. Por exemplo, em Isaías 56, vemos bem assim no verso 6. Ouçam com atenção. Aos estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram israelitas, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. São palavras fortes, meus irmãos, para chamar a atenção do seu povo. Ora, por que o Senhor está falando assim? Porque, obviamente, havia algum problema em Israel sobre como observar o dia do Senhor. Havia um problema. Aqui podemos então perceber o contexto da exortação. O Senhor denuncia, nesse contexto, a idolatria do seu povo, mas ele dá ênfase ainda mais, sobre as práticas dos israelitas. Tanto é que no capítulo 58,
do verso 1 até o 8, por exemplo, nós temos uma exortação sobre como os israelitas estavam jejuando. E o Senhor denuncia que o jejum deles não agradava ao Senhor. Eles afligiam a alma, ou seja, eles se preocupavam em demonstrar piedade, demonstrar que jejuavam. Entende? Quando, na verdade, o seu único interesse era buscar, não é, os seus próprios desejos, cuidar dos seus próprios negócios e não se dedicar a Deus de verdade, não se humilhar diante do Senhor. Cristo nos ensina. No contexto que ele nos ensina a orar, por exemplo, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, aliás, ele fala exatamente como também se deve jejuar. Não assim de maneira hipócrita. Deus então denuncia esse falso jejum do seu povo. Ao mesmo tempo, a grande ênfase dada no capítulo 58, que lemos também no 54 e 56, é justamente referente ao sábado. O povo de Deus tinha um problema em como guardar ou compreender o sábado, não é? Ou seja, o modo como os israelitas estavam guardando o sábado era de maneira muito pragmática. Eles seguiam regras. Eles tornaram o quarto mandamento apenas em uma prática litúrgica pragmática, ou seja, qual é a regra? É parar de trabalhar nesse dia? Então vamos parar. Só isso. Eles limitavam o quarto mandamento a isso. Eles não estavam cumprindo a vontade de Deus assim. Não estavam. Isso é semelhante a nós também. Se nós estamos apenas obedecendo regrinhas, sem que o nosso coração esteja envolvido naquilo, e sem as nossas motivações serem fiéis ao Senhor, não estamos fazendo nada. Não é? Cristo nos ensinou como obedecer a lei. Nós podemos, sei lá, um mandamento simples de entender, por exemplo, como adultério. Uma pessoa pode simplesmente nunca ter adulterado, literalmente, usando o corpo, mas o seu coração muitas vezes pode ser adúltero. E Deus, ele fala que isso é pecado contra o sétimo mandamento. Já neste capítulo, vemos claramente aquele ensino de Cristo, não é, sobre como guardar então os mandamentos. Ou seja, Cristo nos ensina que devemos não nos apegar somente aos aspectos mais externos, isto é, às práticas litúrgicas nesse sentido, mas aos aspectos mais internos, isto é, do coração. Não pode haver essa dicotomia, essa separação. O que aprendemos aqui é que é possível, meus irmãos, jejuar sem de fato jejuar para o Senhor. Aprendemos também que é possível, então, guardar o dia do Senhor externamente, mas não guardá-lo de verdade. Assim como também Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, que é possível participar da refeição, não é, da liturgia, da cerimônia da ceia do Senhor, sem de fato comer a ceia do Senhor. Então, aquilo que é externo nem sempre é a verdade em nossa vida. Podemos estar apenas fazendo algo de maneira profissional. É como vir ao culto. Se o nosso coração não está envolvido aqui, se nessa hora, onde estamos reunidos para cantar ao Senhor os salmos, os hinos, para fazermos orações e ouvirmos sua palavra, se o nosso coração não estiver realmente aplicado a isso, não estamos fazendo nada. Entende? Estamos apenas sentados ouvindo um homem, não pregando a palavra autoritativa de Deus, mas apenas falando. Isso é um erro e algo triste para nós, meus irmãos. As denúncias de transgressão dos israelitas nos ensina que Deus quer verdadeiramente a obediência de seus mandamentos. Obediência com sinceridade. E quando pensamos no quarto mandamento, de guardar o dia do Senhor, devemos fazê-lo de todo o coração. Os israelitas, eles faziam no sábado aquilo que era mais externo, cumprindo as cerimônias ordenadas a Israel. Mas em seu coração, eles não santificavam aquele dia. É isso que Deus está denunciando. É o que o Senhor fez muitas vezes por meio dos profetas. O Senhor, observando o povo cumprindo as regras, não se agradava. Quem está focado naquilo que é externo poderia pensar, ora, mas não importa que eles estão obedecendo aquilo externamente falando, se eles estão parando no dia de sábado e encerrando seus trabalhos, não é o que Deus mandou? Não. Não. O que Deus ordenou é que o povo santificasse aquele dia e imitasse a Deus em santificar o dia. E não apenas parar, não é um parar para ficar ocioso, não. É para muito mais do que isso. Eles deveriam santificar o dia. Por isso, meus irmãos, o Senhor promete abençoar o povo se realmente honrassem o quarto mandamento. Vamos ler mais uma vez o verso 13.
se desviares o teu pé, não é de profanar o sábado, no caso, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, observem a ênfase, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Se houvesse sinceridade, meus irmãos, se houvesse sinceridade e verdadeira obediência dos israelitas quanto ao dia do Senhor, o Senhor não os teria chamado de transgressores deste mandamento. No sábado, eles estavam em casa, eles não trabalhavam, eles não acendiam velas, por exemplo, não acendiam nenhum candeeiro, nada, para não ter trabalho. Não é? Mas eles faziam isso como os ocidentais fazem. Para o Ocidente, e nós já aprendemos em outra pregação e também em estudos sobre o dia do Senhor, por que o domingo é o dia que nós guardamos como sendo o quarto mandamento? Vamos notar que, na verdade, o Ocidente, que foi moldado assim, não observa o quarto mandamento, não guarda o domingo. Para o ocidental, o domingo é só um dia de folga. E para muitos cristãos hoje também, domingo é só um dia de folga. Nada mais do que isso. É só o dia que eu não tenho que trabalhar, dependendo do emprego que eu tenho. Às vezes eu trabalho por escala, então eu sou forçado a trabalhar nesse dia. Tudo bem. Se tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas é encarado como se fosse um mero dia de folga, onde o cristão vai à igreja bater ponto. Olha, eu vim para o culto. Nada além disso. Percebe? É exatamente como os israelitas estavam fazendo. Eles só estavam cumprindo cerimônias externas. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que eles não compreendiam o significado deste mandamento. E eles nem se importavam com isso. Por conta disso, não podiam honrar o dia do Senhor e nem ter prazer nesse dia, nem alcançar a bênção que Deus prometeu aqui. O Senhor promete abençoar o seu povo, mas eles não iriam desfrutar dessa bênção se eles realmente não entendessem e não aproveitassem, não desfrutassem daquele dia. Eu pergunto aos irmãos, aos amados aqui presentes, vocês entendem o porquê devemos guardar o dia do Senhor? Respondam a si mesmos, não é? Ou para vocês, o dia do Senhor é apenas um dia de folga? Para o mundo, o dia do Senhor é apenas para isso. E, na verdade, o domingo é dedicado no Ocidente não para o Senhor. Ninguém está preocupado com o Senhor. Olhe para o comércio, olhe para como as pessoas vivem. Ninguém está preocupado com Cristo, com sua obra, com sua ressurreição, com santificar um dia para Deus, não. Nesse dia de domingo, as pessoas elas realmente aproveitam para buscar os seus próprios prazeres. Não é? É o dia em que muitos escolhem para ir ao shopping center, para de repente assistir um filme, para fazer compras em alguma loja. É o dia para comprar, é um dia que o comércio também funciona, não é? É um dia para cuidar de seus próprios interesses, para aproveitar as promoções em supermercados. Ora, dia de domingo é o dia onde está tendo as promoções melhores. Nós precisamos comprar, então vamos para o mercado, vamos comprar, porque domingo agora virou um dia para que eu compre, para que eu gaste meu dinheiro, não é? E eu empregue nisso. Não era exatamente por conta disso que o Senhor estava repreendendo os israelitas. Eles chamavam o sábado de dia do Senhor, mas no fim cuidavam de seus próprios interesses, não do Senhor. Não é? Para eles, meus irmãos, era apenas um dia de cumprir cerimônias, só, mas no fim cuidar de suas próprias vontades. E o Senhor os repreende por isso. Não é? O Senhor repreende o seu povo dizendo justamente isso, que eles estavam transgredindo, pecando contra o mandamento de Deus. Isto é, pecando contra o Senhor. Não é uma coisa tão óbvia para nós. Isso não é uma coisa difícil de entender. Como é que esse dia se chama? Dia do Senhor. Dia do Senhor, dedicado a Ele. E não um dia para dedicarmos a nós e a nossas vaidades. É dia do Senhor. Não é? Nós gostamos muitas vezes de dar uma de João sem braço. Não sei se os irmãos entendem essa expressão. Quando é que você dá uma de João sem braço? Você ouve e finge que não é com você. Finge que não entendeu. Finge que não está compreendendo o que o mandamento está dizendo. Nós já lemos a lei do Senhor agora há pouco, não é? E no que lemos, o Senhor é detalhista em dizer como é que se deve observar esse dia. Quais são as prioridades desse dia? Ele diz, é o santo dia do Senhor.
É assim que o Senhor fala. Quando no dia do Senhor, meus irmãos, fazemos aquilo que agrada a nossa carne e o nosso coração pecaminoso, nos dedicando, não é, ao nosso próprio prazer egoísta, então desonramos o dia do Senhor e o desprezamos. E Deus não se agrada disso. É isso que Ele está denunciando no seu povo. Isso é bastante óbvio. E é lamentável como teólogos em nossos dias, líderes, pastores, estão se esforçando tanto para tentar afastar as pessoas de guardar esse dia. Alguns que acusam reformados de querem ser fiéis, confessionais, de serem legalistas, não é? De serem muito voltados a rudimentos do mundo. Como assim? Não é um mandamento que eu inventei. Não é um mandamento que nós reformados inventamos na história. É Deus quem diz: o dia é meu. Isso deveria ser o suficiente para realmente nos curvarmos à vontade de Deus e fazermos aquilo que é agradável a Ele e não a nós mesmos. Muitos cristãos têm dado as seguintes desculpas: ah, pastor, mas as necessidades do homem moderno são outras. Não é como lá no tempo de Israel, quando eles receberam aquela lei no Sinai. A vida era muito mais simples, concentrada, por exemplo, apenas na agricultura. Era a fonte de renda deles, mas hoje o mundo é muito mais complexo. Há muitas necessidades do mundo. Agora, nós estamos determinando como devemos obedecer à lei de Deus? Somos nós agora que determinamos como? Ou se devemos obedecer? Hoje o comércio abre, pastor. Esse negócio de um domingo, por exemplo, comércio fechado, é coisa de 100 anos atrás, 200 anos atrás, mas a realidade hoje do homem é diferente. As pessoas compram nesse dia, as pessoas consomem nesse dia, é um dia de lazer, é um dia de ir para a praia, é um dia de aproveitar para comer num restaurante com a família, é um dia onde você pode, na verdade, simplesmente folgar do trabalho, mas fazer aquilo que apraz ao seu coração somente. Então nós, pecadores, a humanidade agora, nós determinamos se devemos obedecer ao mandamento ou não. São 10 mandamentos, não são 9 não, são 10 mandamentos, meus irmãos, não é? 10 mandamentos. E nós agora estamos justificando nossas falhas, por exemplo, dizendo: nós temos mais demandas hoje. Sim, mas nós criamos essas demandas. Nós criamos as demandas. Somos nós que estamos cada vez mais querendo consumir e consumir e consumir, e ficamos tão escravos do consumismo que precisamos fazer de tudo o que fazemos na semana no dia que o Senhor mandou dedicar para Ele. E, na verdade, alguns têm usado até a desculpa, o que eu acho uma coisa tão lamentável, meu Deus do céu. Deus nos deu a sua palavra, então eu não consigo obedecer, e então agora eu vou promover a desobediência da palavra. É mais ou menos assim. Não, pastor, olha, mas é porque assim, hoje é muito difícil as pessoas conseguirem parar no dia do Senhor, não comprar nada, não ir para o comércio, não ir para o shopping. É muito difícil para o homem moderno ele ficar em casa, ou então somente fazer atividades que são voltadas para o culto, tanto particular como público. É difícil demais, as pessoas não conseguem fazer, elas vão ficar muito ansiosas. Então, veja, nós estamos usando o nosso problema em não conseguir obedecer à lei de Deus para justificarmos a desobediência e ensinar que devemos desobedecer. É a mesma coisa que se faz no Brasil com relação à lei. Por exemplo, por que é que se deve liberar as drogas? Porque as pessoas se drogam mesmo. Por que é que se deve aprovar o aborto? Porque as pessoas abortam mesmo. Então nós vamos pegar o mal como paradigma, o mal como referência para praticar a maldade? Quer dizer que as nossas falhas anulam a lei de Deus agora? É assim que está acontecendo hoje. O povo de Deus recebeu o mandamento, mas eles não estavam guardando de verdade. Eles só paravam, mas no coração deles eles estavam ansiosos por suas próprias vontades, por seus próprios prazeres. Não santificavam o dia, e Deus, que conhece o coração, não se agradava de ver um monte de pessoas paradas em casa, sem acender vela, candeeiro, sem fazer nada, sem mover um dedo fisicamente, mas no coração, ansiosos, pensando em si mesmos. E não no Senhor. E não no Senhor. Nós somos agora senhores do sábado? Porque se eu digo, não precisa não, pastor, esse negócio todinho aí de ficar guardando o dia do Senhor, não precisa disso não. Então nós somos senhores do sábado agora? Eu posso, como um pastor, dizer aos irmãos, não façam isso. Imagine, tenta imaginar o escândalo. Eu chegar aqui como pastor, meus irmãos, então,
eu sei que o Senhor nos deu 10 mandamentos, mas uma vez que nós somos tão fracos, né, tão pecadores, e uma vez que há tantos problemas no mundo de hoje, e que pessoas têm tanto problema com ansiedade, com depressão, com síndrome não sei do quê, síndrome do pânico e etc., então, vamos deixar de lado os mandamentos. Nós não conseguimos mesmo. Vamos deixar para lá. Alguns eu acho que achariam isso uma maravilha. Achariam isso uma maravilha. Eita glória, olha. Vamos ver agora a anarquia religiosa, sem lei. Porque o Senhor nos ordena aguardar um dia que Ele, não eu, não a tradição reformada, mas que Ele chama de dia do Senhor. E nós nos achamos no direito, muitas vezes, de inverter o significado disso e de chamar de dia nosso. É dia do Senhor, mas chamamos de nosso dia. Né? Nosso dia. O dia do nosso ego, das nossas vaidades. Irmãos, o quarto mandamento é o mandamento que mais revela a nossa idolatria. É o mandamento que mais expõe quem nós somos de verdade. Sabe por quê? Porque esse mandamento revela quais são as nossas prioridades. É o que ele faz. Ele revela as nossas prioridades. Ele revela que nós estamos muito mais preocupados com as nossas recreações. Nós precisamos nos divertir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós precisamos trabalhar todos os dias. Nós precisamos fazer aquilo que é a nossa vontade todos os dias. Se eu não tiver tudo o que eu tenho durante os dias da semana, os dias anteriores, no domingo também, eu não terei paz, eu não serei feliz, eu não serei satisfeito. Por isso muitos empreendem nesse dia. Revela a nossa idolatria, porque mostra que nós temos dificuldade. Percebam a matemática simples. O que é mais? 6 ou 1? 6. Deus nos deu 6 dias e falou, um dia é meu, e nós não queremos dar esse dia para Deus. Essa é a verdade. Achamos difícil demais guardarmos um dia só para Deus. Né? Respondamos a nós mesmos, meus irmãos, porque Deus conhece o nosso coração. Mesmo assim, irmãos, mesmo sabendo de nossas limitações, de nossas fraquezas, Deus não muda a sua lei. Cristo não veio, por exemplo, imagina só se Cristo fosse como cristãos modernos pensam. Porque o cristão moderno é assim. Se eu não consigo, anula. Né? Se eu não consigo, anula. Se Cristo fosse assim, ele chegaria no Novo Testamento e diria bem assim, vamos fazer o seguinte, pessoal. Antiga aliança passou, tá? Estamos começando uma coisa nova. Eu sei como é difícil para vocês que são apenas seres humanos, pecadores, guardar a lei. Eu sei como pesa, vocês sofrem demais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou agora instituir uma nova religião em Israel, que é a religião, da espiritualidade hippie. Façam o que vocês quiserem, não precisa se preocupar com lei mais. Imagine, se Cristo fosse como muitos cristãos pensam hoje. Mas não foi isso que Cristo fez. Muito pelo contrário. A maneira como ele nos ensinou a guardar a lei de Deus é muito mais severa do que a dos fariseus. Porque a dos fariseus é uma maneira mentirosa. E a dele é verdadeira. Era fácil demais. Meus irmãos, a coisa mais fácil do mundo. No dia do sábado, no dia do Senhor, eu não saio de casa, eu não acendo vela, eu cumpro apenas a liturgia, aquilo que é externo, e aponto o dedo acusador para quem não está fazendo. É fácil demais. Quando no meu coração eu estou preocupado com o vizinho, em falar mal daquele que não está fazendo, em observar a vida dos outros, em ficar brechando na porta para saber se não tem alguém andando na rua fora de tempo, fora de hora. É fácil demais desse jeito. Cristo vem e fala, é o coração, filho. Se vocês nunca mataram de verdade, no coração vocês estão matando quando vocês odeiam e desprezam o seu próximo. Se vocês nunca adulteraram de verdade, no coração vocês adulteram quando vocês desejam alguém que não é de vocês. Tudo isso aí nos mostra que a maneira como devemos obedecer a lei de Deus deve ser de maneira sincera, verdadeira. Deus não aceita a mentira que nós produzimos. Não adianta apenas pensarmos nas regrinhas se desprezarmos a sinceridade e o princípio. Mesmo sabendo de nossas limitações, o que o Senhor ordena é obediência. Eu cito para os irmãos Êxodo 31, verso 16, que diz bem assim, e 17 também.
Ouçam com atenção o que o Senhor diz ao seu povo, Êxodo 31, verso 16 e 17. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Para sempre. Tá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Devemos então nos perguntar, meus irmãos, por que devemos guardar de verdade o dia do Senhor? Por que isso é tão importante? Por que é tão importante, tão urgente? Nós poderíamos dar uma resposta simples e direta. Ora, porque é mandamento. Né? Deus mandou. Não precisamos saber mais do que isso. Deus mandou, simplesmente isso. Deus é supremo, é soberano, é o todo-poderoso. Se Ele mandou, a sua palavra é lei. É a autoridade máxima em nossas vidas e ponto final. Ele poderia dar essa resposta. Ora, não foi a resposta que Paulo deu em Romanos 9, quando ele sabia que haveria questionamentos sobre a soberania de Deus? A resposta de Paulo foi: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Poderíamos ter uma resposta aqui autoritativa, o que não seria errado, seria completamente santo, verdadeiro, porque é Deus falando, não é o homem falando, mas Deus falando. Só que mesmo assim, os mandamentos que o Senhor deu ao seu povo, eles têm sentido, eles têm uma lógica, eles são para o nosso bem e nos apresentam uma necessidade que nós temos. Nós temos. Não é? Observemos então por que disso. Por que precisamos tanto desse mandamento? Temos 2 aspectos claros no 4º mandamento. 2 aspectos claros. Primeiro, em Êxodo 20, e verso 8, que nós já lemos, não é? Está escrito, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não é? Lembra do dia de Shabat, o descanso, para o santificar. Além disso, no verso 10, lemos, é o sábado do Senhor teu Deus. Olha a ênfase. E no verso 11 é dito que Deus descansou nesse 7º dia e o santificou. Ou seja, irmãos, o 4º mandamento é um grande testemunho e nos ensina a olharmos para trás. Nós somos chamados no 4º mandamento a olharmos para trás. Lembra-te. Nós lembramos do que passou. Certo? Lembra-te. E o Senhor nos manda então olhar para trás, para a criação. O 4º mandamento está nos mandando olhar para o fato de que Deus criou, e quando Ele concluiu a sua obra de criação, Ele santificou esse dia em que Ele descansou. Ou seja, o 4º mandamento nos fala, dá uma lidinha lá em Gênesis 2, verso 1 a 3. É o que o Senhor está dizendo a Israel. Lembrem do que eu fiz quando terminei a criação. Não é? Segundo, 40 anos depois dessa entrega dos mandamentos, Moisés lê ou repete a lei para uma nova geração. E agora, em Deuteronômio capítulo 5 e verso 12, temos mais uma vez o 4º mandamento sendo ensinado para o povo. E agora temos um detalhe. Em Êxodo é dito, lembra-te. Em Deuteronômio é dito, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Em Deuteronômio, somos levados mais uma vez a olhar para trás, a lembrar de Êxodo 20, lá do Sinai, que por sua vez nos remete também à criação. Só que há um elemento a mais no 4º mandamento, lá em Deuteronômio. Há um tipo de acréscimo santo do Senhor, que dá mais significado ainda à guarda desse dia. O Senhor diz, não é? No verso 15 de Deuteronômio capítulo 5, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Após a criação, meus irmãos, o Senhor descansou e santificou esse dia. Mas também o Senhor ensinou o seu povo a lembrar, não só que Ele é o Criador que santificou o dia de repouso santo, mas também que Ele libertou o seu povo do Egito. Ou seja, o dia do Senhor foi dado para o povo lembrar de que Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e que o mesmo Deus Criador foi quem redimiu o seu povo, os libertando do Egito.
Então, após a criação, o Senhor descansou e santificou o dia de descanso. Isso significa que o Senhor ficou ocioso, que quando diz que o Senhor santificou o dia em que ele descansou, ele simplesmente puxou a poltrona, estendeu os pés e então deixou rolar? Não. Ele criou e então ele terminou. Quando ele concluiu essa criação, ele contemplou a sua própria obra e disse: é bom. Deus fez tudo e disse: é bom. É o que ele estava fazendo no sétimo dia, santificando, descansando, dizendo: é bom. Não é? E iniciou então a obra da providência. Tudo está funcionando desde lá até aqui. Desde lá até aqui. Os únicos que têm esse medinho, não é, de vai cair um asteroide na Terra, o mundo vai ser desfeito, são aquelas pessoas incrédulas. Aqueles indivíduos que adoram a ciência, não é? Que acham que o homem, a inteligência do homem, que é tão podre, tão limitado, o homem é tão limitado, não é? Tão tapado nesse sentido, que ele não consegue dar glória a Deus ao ver tanta beleza na criação. Olha para a sua própria vida e não consegue reconhecer que quem nós somos, não é? Toda essa complexidade e ordem, não fomos nós quem fizemos. Nós não criamos isso. É um milagre de Deus. E o homem não consegue enxergar isso. Ao invés de se ver como um milagre de Deus, o homem se vê como, não é, uma evolução de um primata. Percebe? O homem se vê como um animal racional, enquanto a verdade é que nós somos imagem de Deus. Olha a diferença, meus irmãos. O homem não consegue. Não é? Simplesmente isso. Deus iniciou então a obra da providência para realmente manifestar a sua bondade todos os dias. Então as coisas no mundo, elas não funcionam de maneira automática. Não. É Deus cuidando de tudo. Ele começou a providenciar quando ele concluiu a criação. Nós sabemos por que o ventilador funciona. Há toda uma engrenagem ali, há um motor, não é? Algo construído propositalmente para ventilar. E a energia que mantém isso funcionando vem, não é, da água, por exemplo, de geradores, para chegar até nós. Como é que nós nos mantemos vivos? Até hoje, o ser humano não consegue explicar a razão da vida, irmãos. Não consegue explicar a razão da vida. É Deus mantendo tudo. A nossa força vital é o Senhor. É o poder dele mantendo todas as coisas. O homem, os animais, as plantas, as estrelas e tudo mais é Deus providenciando. E ele instituiu um dia para que o homem pudesse lembrar de tudo isso. Lembrar de sua obra criacional e redentiva. Ou seja, de todo o coração, nós precisamos parar, encerrar as nossas preocupações da semana, nossas próprias preocupações, para contemplarmos a obra da criação e da libertação. É para isso que o Senhor nos deu esse mandamento. Não é? E para contemplar, nós precisamos de tempo. Temos que ser sinceros com o nosso próprio coração agora. Precisamos de tempo. Como nós vamos refletir bem no amor de Deus, na sua obra, e crescermos no conhecimento de Deus, se nós não paramos? Se estamos correndo o tempo todo? Se não podemos descansar um dia? Como é que nós vamos pensar em Deus e em sua bondade e crescer nesta graça se estamos sobrecarregados de preocupações, buscando desesperadamente o nosso prazer transitório? Temos que ser sinceros, não dá. Tem gente que finge que dá. Olha, quando eu já discuti algumas vezes com pessoas que estavam rejeitando o quarto mandamento, sabe qual era o argumento deles? Que nada, guardar um dia para Deus, eu não preciso disso. Todos os dias são do Senhor para mim. Você acha que isso é verdade? Vamos ser sinceros. Conversa fiada, irmãos. Mais uma vez, dá uma de João sem braço. Vou fingir que não é comigo. Vou fingir que entendo. Que negócio é esse? Não é? Nenhum de nós, durante a semana, observe bem, por mais que tenhamos uma vida devocional ativa, e temos que ter uma vida devocional ativa, e não há desculpas para fazê-lo, nós não conseguimos realmente refletir bem na obra de Deus com qualidade. São tempos curtos. Você acha que é suficiente? Vamos ser sinceros, é suficiente para nós, uma vez por dia,
abrirmos um livro de reflexões, a Bíblia Sagrada, lermos alguns versículos e orarmos? Você acha que isso é suficiente de verdade, para a nossa vida espiritual? Faça uma comparação daquilo que nós consumimos, daquilo que vocês consomem durante todo o dia de vocês e compare com o que vocês consomem da palavra de Deus. Vamos ver a proporção? Passamos o dia todo, nós trabalhamos, assistimos séries, filmes, jogos, jogamos videogame, assistimos muitas coisas. Nos preocupamos com o trabalho, não é? Com muitas coisas. E vamos dizer que temos um tempo realmente de qualidade, diário, para com Deus? Não dá para comparar, irmãos. Nenhum de nós consegue fazer isso de verdade, não é? Estamos sempre preocupados com o trabalho, com contas a pagar. São nossas preocupações. Em nos divertirmos o máximo possível, com entretenimentos, com tudo aquilo que agrada a nossa própria alma. Se dissermos que conseguimos ter em todos os dias da semana uma comunhão de qualidade com Deus e crescimento espiritual no Senhor, estamos mentindo, porque não é assim. Deus nos deu um mandamento porque Ele nos conhece. Ele sabe de nossas fraquezas. Ele sabe que somos pó, que nós somos fracos demais. Quando nós desprezamos o dia do Senhor, estamos colocando em xeque a sabedoria de Deus. Será que Deus não conhece a estrutura do homem que Ele criou? Para saber que esse homem é fraco demais e que ele precisa sim ser conduzido? Ou seja, o que temos que admitir, meus irmãos, é que o dia do Senhor é uma necessidade urgente e extrema. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não precisa da nossa adoração. Nós precisamos adorar a Deus. A necessidade é nossa. É a nossa necessidade. Se nós não pararmos, se nós não tivermos um tempo de santa contemplação, de descanso solene, nós somos dominados pelo nosso ego, pelos nossos prazeres, com nossa própria carne, e nos tornamos escravos, idólatras. É desse jeito. Nossa necessidade de parar para adorar a Deus, de descansar em Deus, de contemplar sua obra, de lembrar que Ele é o Senhor, o Criador e Libertador do seu povo, é tão grande que sem este descanso, meus irmãos, não conseguimos ter um relacionamento sério com Deus. Ficamos fracos em nossa idolatria, em nossa vaidade. É só olhar para o mundo. Olhe para o mundo. Olhe para a sua própria vida. Olhe para a nossa geração, em como vivemos hoje. Somos uma geração ansiosa. Uma geração ansiosa, depressiva. Estamos sempre sendo engolidos, não é? Por várias síndromes, por várias doenças psicossomáticas. Nossa geração é a geração da depressão, é a geração do medo, da ansiedade. Pergunte às pessoas de hoje se elas conseguem, no geral, parar para refletir, para contemplar. A maioria não sabe nem o que é contemplar. Não é? A maioria não consegue entender o que é contemplar. Vive acelerado o tempo todo, correndo, para cá e para lá. O tempo todo cuidando de seus negócios, mas não consegue parar um tempo. É como se nós não tivéssemos necessidade de parar um pouquinho e pensarmos, em refletirmos, em fazermos orações sinceras. Um tempo onde eu não tenho que ficar o tempo todo me divertindo, trabalhando. Não, para parar realmente e contemplar. E pensar, meditar na lei de Deus, meus irmãos. Meditar sobre isso. Meditar não é coisa de budista, não. Nós precisamos meditar. Meditar é justamente lermos a palavra de Deus e o que ouvirmos da palavra de Deus, não é? Começarmos a trabalhar em nosso coração, a pensar sobre isso, em como Deus está nos ensinando, nos guiando, lembrar da sua bondade, da sua misericórdia, dizer como Israel, se não fosse Deus, que o diga a Israel. Nós temos que pensar assim. E temos que parar para isso. Porque o mundo de hoje vive doente. Está agravando cada vez mais a sua doença. Não é? É um turbilhão, é um furacão. E nós temos que tomar cuidados para não sermos levados com essa maré. Os ventos são fortes, meus irmãos. Agora observem. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo,
que é o Senhor do sábado. Foi o que ele disse. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Afirmou. O sábado, ou o dia do Senhor, foi estabelecido para o bem do homem. Lemos isso em Marcos, capítulo 2, verso 27. Ele disse isso, que o sábado foi estabelecido para o homem, para o nosso bem. Por isso, ele mesmo disse, meus irmãos, que é lícito fazer o bem no dia de sábado, ou no dia de descanso solene. Ou seja, Deus nos deu um presente maravilhoso de amor. Mas o que o povo de Israel no passado estava fazendo? Desprezando esse presente. Tal como um filho ingrato rejeita o presente de seu pai. Assim Israel estava vivendo. Era por isso que Deus estava repreendendo o seu povo. Eles não tinham prazer em santificar o dia do Senhor, como Deus santificou. O foco do dia do Senhor, não é? É o próprio Senhor. Mas o povo converteu esse dia, o quarto mandamento, como um dia para si mesmos. Deus se alegrou na obra da sua criação no sétimo dia, e o seu povo não estava se alegrando como o Senhor. E não estavam se lembrando da bondade do Senhor com sinceridade, com amor no coração. Parece que esqueceram que um dia foram escravos e que só saíram do Egito para ter uma identidade e adorar o verdadeiro Deus e o único Deus, porque o Senhor os libertou. Esqueceram disso. Percebem o contraste, meus irmãos? Para o Senhor, o dia que Ele estabeleceu é deleitoso. É dia prazeroso. Ele se agradou em descansar, contemplando o que fizera. Mas para o povo, era só mais um dia de atividades religiosas. Só. Não havia prazer em guardar o dia, não havia verdadeiro propósito no cumprimento daquela ordem. Tão importante é o dia do Senhor, que a bênção do dia... Alguém poderia perguntar, qual é a bênção do dia do Senhor? O que nós buscamos no dia do Senhor? O que podemos receber se guardarmos esse dia? A bênção prometida pelo Senhor, a bênção que precisamos alcançar para a nossa vida, quando santificamos o dia do Senhor, é o próprio Senhor. Não é? Tem coisas, e aprendam isso, que nós só alcançamos se buscarmos de todo o coração. Temos que parar de agir como filhinhos de papai, como riquinhos snobs, que não sabem dar o valor ao sacrifício dos seus pais. Pode analisar. Filhos de pais ricos, que são mimados, que os pais não ensinam valores, que os pais dão de tudo, do bom e do melhor. Meu filho quer o quê? Quer o quê? Uma Kawasaki Ninja? Quer um PS5? O que meu filho quer? Toma! O que meu filho quer? Eu quero uma lancha, pai. Eu quero uma motona, eu quero um carrão da hora. E o pai, tome, porque eu tenho dinheiro. Dinheiro não é problema, né? Tome o que você quiser. Esse filho não saberá dar valor aos presentes do pai. Ele não sabe quanto custa. O pai, não é? Mesmo que seja tolo, como nós somos seres humanos, ainda assim ele se alegra, ele tem prazer em abençoar aquele filho. Mas o filho não dá valor para aquilo que o pai está fazendo, ele não entende as razões daquilo. Ele acha, ele é meu pai, tem que me dar isso mesmo. De jeito nenhum. Com Deus não é assim. Tem coisas, meus irmãos, que nós precisamos buscar de todo o coração, senão nós não encontramos. Olha, nós somos cristãos. Sim, Cristo nos salvou na cruz, mas nós podemos compreender, sim, que há níveis de maturidade cristã, de relacionamento com Deus. Não pense que é assim, não. Olha, já que nós somos abençoados na obra da cruz, então tudo vem de maneira automática. Ó dedinho, de jeito nenhum. Nós somos chamados pelo Senhor para santificarmos nossa vida, para obedecermos a Ele, para guardarmos um dia para Ele. Se não fizermos isso de coração, nós não receberemos. Tente imaginar sobre isso. Imagine que você está... Vamos nos transportar para o passado e pensar em Israel no deserto, como se fôssemos alguém também andando no deserto. Os irmãos podem pensar que o deserto realmente é um ambiente bastante árido, quente, é escaldante. Qualquer pessoa que é lançada no deserto e não tem água o suficiente, seu fim é a morte, né? Ninguém consegue resistir sem água num calor daquele. Imagine que você está caminhando no deserto.
E você está há dias caminhando e caminhando, enfrentando aquele calor terrível e também o frio da noite. E quando chega, você, em um determinado lugar, a uma distância de onde você saiu, você olha no seu cântaro, não é? Ou então na sua garrafinha, e você percebe que não tem mais água. E você continua a caminhar, você não pode parar por ali. Só que chega um momento que você começa a ficar sedento por água. Eu quero água, a boca seca, os lábios rachados, você já está ficando cansado, desidratado, ficando tonto. O seu maior anseio, e de qualquer um, eu quero água e eu quero sombra. Agora imagine que nessa caminhada dura no deserto, você avista de longe, não é, um oásis. E você percebe que não é uma miragem. Eu sei que às vezes poderia ser uma miragem, uma ilusão da sua cabeça. Não, é real, é um oásis. Ali tem sombra, porque tem árvores e também tem água fresca. E quando você, mesmo cansado, vê aquele oásis, você se dispõe, junta a força onde você não tem, e você vai até lá. Eu não posso morrer enquanto eu não chegar ali. E quando você chega, o que você vai fazer? Qual é o óbvio? Você vai se deleitar naquelas águas, vai saciar a sua sede, vai aproveitar, vai desfrutar daquele oásis. Imagine se faria sentido para você que alguém chegasse então, depois de dias com sede num oásis, e apenas se sentasse à sombra de uma árvore e depois de algumas horas se levantasse e fosse embora, sem beber aquela água, sem se refrescar naquela água. Faz sentido para vocês? Não. O dia do Senhor para nós, meus irmãos, é um oásis a cada semana. Nós começamos a caminhar e a cada domingo há um oásis para nós. Faz sentido nós apenas chegarmos aqui e descansarmos à sombra de uma árvore? Não. Temos que saciar a nossa sede. A água disponível para nós, água para refrescar a nossa vida, nós precisamos. E como é que nós fazemos isso? Santificando esse dia. Não é? É para ficar em casa o dia todo de pernas para o ar? Não. É para pegar esse dia e transformá-lo no dia das compras? De jeito nenhum. Não é para isso esse dia. É para transformá-los no dia do Senhor, no dia de nosso lazer? Não. Então é para fazer o que nesse dia? É para fazer o que nesse dia? Primeiro, observe bem. A única maneira, naquela ilustração que eu acabei de fazer para vocês, de alguém ser refrescado e fortalecido para continuar caminhando até chegar a um outro oásis, de repente, e se manter vivo até chegar ao seu destino, é se a pessoa desfrutar aquele oásis. Desfrutar aquele oásis. Então, a maneira como nós devemos guardar o dia do Senhor é justamente essa. Primeiro, temos que desfrutar esse dia para a glória de Deus, tendo prazer em poder parar um dia e descansar de nossas más obras. E temos prazer em Deus. E buscamos prazer no Senhor. Segundo, lembrando de que Deus é o nosso Criador. Olha o que Ele fez e como isso nos alegra. E também que Ele nos libertou, nos trouxe redenção. E terceiro, imitarmos ao Senhor Jesus Cristo, fazendo o bem, porque nós recebemos o bem do Senhor. Um dia para isso. Se pensarmos bem, meus irmãos, não falta o que fazer no dia do Senhor. Coisas boas, edificantes, a prática para amarmos a Deus e ao nosso próximo. Você está ansioso, está agoniado, inquieto, fica inquieto se você só vier ao culto e depois você não tem mais nenhuma programação para você, fica agoniado, não consegue parar os dedinhos no smartphone, e pensem nisso, todos nós usamos celular, todos nós, mas temos que tomar cuidado, porque às vezes, essa pecinha aqui, que é um computador de mão, e que tem muita utilidade para nós, vira uma extensão do nosso corpo, vira um órgão nosso. E órgão tão importante e tão principal que parece que sem ele não vivemos. Você quer testar o seu vício no celular? Experimente ficar sem usá-lo durante uma semana, sem usar assim para coisas triviais. Vamos ver se você não vai ter uma crise de abstinência. Tem pessoas que sofrem se você tirar o celular, feito um drogado, quando é tirado radicalmente das drogas. Já para pensar sobre isso? A pessoa fica inquieta, estressada, com raiva, briga, fica ignorante, não é? Qualquer coisinha está brigando com alguém, por quê? Porque eu não tenho algo para mexer com meus dedinhos, né? Minhas redes sociais. Quem foi que mandou mensagem para mim? Quem foi que mandou?
Será que alguém curtiu a minha foto no Instagram? Por ser a minha foto e agora eu vou ficar sem usar o celular? É sério, irmãos. É um benefício para nós. Mas podemos facilmente transformar isso aqui em um Deus. Já pensou se fosse como ameaça de maldição de mulher grávida? Você sabe muito bem, né? Na nossa cultura, se você negar alguma coisa para uma mulher grávida que teve desejo, o filho vai nascer com a cara daquilo, né? Se a mulher desejou uma coxinha e não teve a coxinha, o filho nasce com a cara de coxinha. Nossa cultura é assim que o pessoal fala. Não é? Se a mulher desejou, não é, uma lagosta, faltou o dinheiro, vai nascer um menino com cara de lagosta, com as patinhas assim, né? Com as pinças. Não é desse jeito. Imagine se nós fôssemos transformados naquilo que nós gostamos. Deixa eu me dizer uma coisa para os irmãos. Nós somos aquilo que nós adoramos. Nós nos transformamos naquilo. Quando nós estamos fraquejando na idolatria, cada vez mais parecemos com o nosso ídolo. Olha o perigo. Olha o perigo. Daqui a pouco são as pessoas que vão precisar de carregador, não celulares. Que está estranho. Então, pensemos bem. Pastor, então me diga algo para fazer no dia do Senhor, porque eu não consigo ficar em casa, pastor. Se eu ficar em casa, no dia do Senhor, sem houver uma programação, eu não vou suportar. Vou aproveitar, vou dar um rolê na praia, vou para o shopping. Quer saber o que fazer? Imite a Cristo. Quer que eu seja direto? Está achando ruim ficar em casa, está inquieto? Vá para os hospitais visitar as pessoas. Vá levar o evangelho a quem não conhece. Se quer o que fazer nesse dia, pregue o evangelho. Vá visitar pessoas que precisam. Ajude os necessitados se você tem condições para fazer isso. Empreste seus ouvidos a pessoas que estão angustiadas e querem ser ouvidas. Cristo guardou o dia do Senhor assim. Ele fez o bem. Ele não ficou ocioso, ele fez o bem, meus irmãos. Não é isso que nós aprendemos no nosso catecismo? Na segunda parte da resposta, o que é dito? Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida, agora, o descanso eterno, ou seja, o dia do Senhor é uma verdadeira escola de santificação e de gratidão a Deus. Precisamos guardar o dia do Senhor. Especialmente, meus irmãos, e essa é a terceira parte, já estamos caminhando para o final, porque o dia do Senhor é um sinal de que nós não somos mais escravos. É um sinal de que não somos mais escravos. Santificar o dia do Senhor é um sinal de gratidão, de relacionamento com Deus e de que o povo não era mais escravos. Não eram mais escravos, enquanto os pagãos viviam na sua escravidão idólatra, o povo que Deus libertou adorava ao Deus verdadeiro nesse dia, para dedicá-lo ao Senhor, o Deus verdadeiro. Assim, meus irmãos, também podemos notar que o mundo de hoje é idólatra. A maioria das pessoas nesse dia estão ociosas ou então estão buscando, os seus próprios prazeres. Não conseguem parar, não conseguem meditar, refletir, contemplar. Se não comprarem nesse dia, enlouquecem. Se não trabalharem nesse dia, adoecem de ansiedade. Se não se divertem com coisas triviais e inúteis nesse dia, ficam ansiosas e angustiadas. Isso é o que, senão o aspecto de um escravo? A pessoa vive em função dessas coisas. Esta é a melhor definição. Escravos, não é? De si mesmos, das suas vaidades, do dinheiro, dos prazeres da carne. Mas Cristo nos livrou disso, meus irmãos, nos dando a liberdade para adorar e também para contemplar a Deus e refletir em sua palavra. Ele mesmo, e é o texto que lemos de Lucas, capítulo 13, ele mesmo promoveu libertação nesse dia que nos faz lembrar que nós somos libertos pelo Senhor. Nesse dia. Como lemos, Jesus encontrou uma mulher que já há 18 anos estava enferma. Tinha um espírito de enfermidade. E qual era a característica dessa enfermidade? Essa mulher, durante 18 anos, andava curvada, corcunda, com algum problema na coluna.
Eu imagino que deve ser dolorido, cansativo, ruim alguém estar andando assim, curvado, não conseguindo ficar firme e ereto. Essa é a situação da mulher. 18 anos desse jeito. Cristo, quando estava ensinando em uma sinagoga, ou seja, pregando, ensinando, ele vê essa mulher ali. Sabe que ela está há 18 anos desse jeito. Ele chama essa mulher e o que ele faz? O que ele diz? Ele fala: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Foi o que o Senhor fez. Promoveu libertação em um dia que nos faz lembrar da libertação. Um fariseu hipócrita se incomodou com isso. O principal da sinagoga, o líder da sinagoga, se incomodou com isso. Ora, 6 dias, ele quer ser fiel ao quarto mandamento, né? O que o Senhor disse? 6 dias trabalharás, não é? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, tem 6 dias em que vocês podem para serem curados. Podem vir para serem curados. Não no 7º dia. E a palavra de Cristo desmascara a hipocrisia e a falta de amor daquele homem. Ele fala bem assim no verso 6. E não convinha soltar, isto é, libertar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Ora, esse não é o dia apropriado para que esse bem seja feito? Se tem um dia apropriado para que haja libertação, para que o bem seja feito, é o dia do Senhor. Verso 17, dizendo isso ele, todos os adversários, os que se opuseram a ele, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrou por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus mostrou, meus irmãos, como agradar a Deus no dia de descanso. Ele sim santificou o sábado, sendo ele o Senhor do sábado. Ele trouxe glória a Deus nesse dia, porque os humildes se alegraram, pois uma filha de Abraão foi liberta, assim como Israel foi liberto do Egito, pela graça de Deus. Porventura, não é para lembrarmos também da libertação que o Senhor trouxe a nós? Nós também somos um povo que recebeu libertação. Éramos escravos do pecado. Fazíamos parte, por natureza, de um reino de trevas, de condenação. Mas o Senhor nos libertou, nos deu um nome. E assim como aquela mulher que foi endireitada, porque é o que o texto diz, ela foi endireitada quando Cristo a libertou, o Senhor também nos endireita. Hoje é um dia em que estamos sendo endireitados pela palavra de Deus. Ele está nos santificando, nos ensinando, nos guiando por sua vontade, meus irmãos. Então, quando entendemos isso, é que acontece o que o verso 14 de Isaías nos ensina. 58. Observem, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. Portanto, meus queridos irmãos, não desperdice o dia do Senhor. Não profane este dia, o transformando em mais um dia da semana, pois é um dia de encontro com Deus e com nossos irmãos. Não se preocupe demais com o que você não pode fazer, pois os pastores da igreja não são policiais eclesiásticos. Ninguém vai entrar na casa de ninguém e perguntar: ei, estão fazendo o quê no dia do Senhor? Estão orando, estão lendo a Bíblia? Ninguém vai fazer isso. Mas o Senhor está vendo. Ele sabe, é o suficiente, ele sabe. Busque a Deus sinceramente nesse dia e aproveite esse presente de Deus para que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor. No amor a Deus é o próximo. Pois o Senhor disse: se honrarmos esse dia, se o chamarmos deleitoso e santo dia do Senhor, não seguindo nossos próprios caminhos, nem fazendo a nossa própria vontade, então nós receberemos a recompensa que tanto precisamos. Receberemos mais do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor é a nossa porção e a nossa herança para sempre. Aprenda nessa escola da santificação, meus irmãos, a lembrar do amor de Deus demonstrado por meio de Cristo, e tome posse da liberdade que Ele conquistou por você. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.